Olá, tudo bom? Então, nesse momento vamos tratar sobre derivadas das funções trigonométricas e das suas inversas também, ok? Essa vai ser a aula de hoje, ok? Então, vamos calcular primeiro a derivada da função seno, né? Então, se f de x for igual a seno de x, então calculemos a sua derivada, ok? F', né, de x vai ser igual a quê? A definição, vamos usar a definição, ok? Quer dizer, limite quando h vai para infinito, infinito nada, para zero, né? Desculpa. F de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é a definição, correto? Bom, agora vamos só substituir, né? O que corresponde. F de x é seno de x. Perfeito. E aqui vai ser seno de quem? Bom, como eu tenho que ter dentro x mais h, vai ser x mais h. Ok? Bom, daqui a gente tem que se lembrar propriedades da função seno, seno da soma. Ok? Aqui, isso aqui é seno de x vezes cosseno de h mais cosseno de x seno, seno de h, né? Deixa eu ver se eu fiz certo. Isso. Ok. Perfeito. Bom, então, o que a gente pode fazer agora, né? A gente precisa manipular, né? Então, o que eu vejo é que aqui tem um seno, e aqui tem um seno, que eu posso agrupar, ok? Então, deixa eu fazer igualzinho. Aqui eu vou colocar H. Então, esses dois, opa, com esse aqui. Então, esse aqui eu vou passar um pouquinho mais para cá. Deixa eu ver, esse para cá. Perfeito? E agora eu vejo que seno de x, eu tenho ambos lados seno de x. Então, eu vou tirar o seno e eu fico assim, tá bom? Essa expressão e essa expressão, perdão, essa, todas estão aqui. Bom, e agora eu vou separar. Por que eu vou separar? Você vai ver agora, tá? Vou separar em duas somas. Ok? Então, ok? Mais, né? Esse aqui, opa. Ó, esse aqui dividido por H. Separei em duas somas, tá bom? Uhum. Porque aqui é mais, né? Tá bom? Então eu tenho que dividir ambos por H. Perfeito. Agora, continuamos. Só que vou ajeitar as coisas aqui. Esse aqui, eu vou ajeitar assim. Deixa eu copiar. Ok. Então vou fazer assim. Seno de x vou tirar de propósito para fora. E eu tenho uma expressão que eu acho que eu conheço. E esse aqui também vou tirar esse cosseno de x para fora. Tá certo? E essa expressão eu conheço. Seno de h sobre h, quando h vai para zero. Então isso vai para 1. Correto? Então, e esse aqui, essa expressão, né? Você pode escrever assim melhor. Essa expressão a gente já viu em algum momento com limites trigonométricos, tá? Na verdade, a gente viu 1 menos cosseno de h. De qualquer forma, isso eu sei que vai para zero. Ok? Então vai ficar assim, ó. Seno vezes zero, né?
Isso vale zero, tá? Esse vai para zero. Mas isso aqui vai para 1, né? Deixa eu ver. Isso aqui vai para 1, né? Então vai ficar somente cosseno de x. Isso aqui vai ficar zero. Então fica cosseno de x. Então a derivada do seno, deixa eu ver aqui em cima, derivada de seno é cosseno de x, tá? Ok? Resumindo, aliás, vamos fazer uma tabelinha de derivadas, tá bom? Ok? Então vamos fazer assim, seno de x, opa, derivada, né? Então deixa eu aumentar o tamanho aqui para que fique bem mais claro, né? Ok? É igual cosseno de x, ok? E a derivada do cosseno, se eu coloco cosseno de x, incrivelmente é menos seno de x. Muita coincidência, certo? Ok. Ok. Então aqui, derivada de seno, cosseno, derivada de tangente é igual a, adivinha? Secante quadrado de x. E aqui, derivada cotangente de x é igual a adivinha? Menos cossecante quadrado de x. Olha que coisas, né? Então, nós estamos tendo mais... Tudo isso aqui, né, derivada de cosseno, a gente pode calcular usando o limite, tá? A definição. Agora, esse aqui não, esse é muito mais fácil, porque é seno sobre cosseno. E assim você usa regra cossegante, tá? Agora, vamos lá. Derivada de secante. Ok, derivada de secante. É igual a secante vezes tangente de x. Agora, derivada de cossecante de x. Opa. Vai ser igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. É interessante que seno e cosseno sempre estão se misturando, né? Agora, tangente e secante, ó, secante e tangente sempre também andam juntos. E cotangente com cossecante também andam juntos. Quer dizer, derivada cotangente deu cossecante, derivada cossecante deu cossecante vezes cotangente, tá? Interessante, tá? Tomara que você não esqueça isso, tá? E isso aí vai ser necessário em algum momento, tá? Bom, então, a partir daqui a gente já pode fazer mais, resolver problemas, né? É, de funções envolvendo essa função, né? Por exemplo, aqui, calcule, aqui vamos colocar seno de x quadrado, x quadrado mais 2, por exemplo. Vamos colocar 3 aqui. Derivada. Bom, como é que a gente calcula isso aí, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz, né? Bom, usamos a regra da cadeia. A gente chama de U isso aqui. Então, pense que é seno de U, ok? E a gente deriva em relação a U. Quer dizer, derivar de seno. Derivar de seno quem é? Ok, aqui estaria U, tá? Vezes, né? U linha. Certo? Essa é a regra. Só que quem é U?
Derivar de seno, aqui, perdão, esse aqui seria derivar de seno em função de 1, né? Derivar de seno é cosseno, ok? Bom, vou fazer devagar, né? Ok? Cosseno de quem? De U, vezes U'. Quem é U'? Aí é a derivada que está aqui dentro. Bom, aqui derivada constante, zero. Derivar isso aqui, 3 vezes 2, né? 6x só. E agora a gente volta à nossa variável original, cosseno de, quem era U? 3x ao quadrado, mais 2, vezes 6x. Então eu vou colocar 6x aqui na frente só. 6x. Pronto, acabou. É isso. Não tem que fazer mais nada, tá? Então a gente pode misturar agora tudo que quiser, tá? A gente fez na aula passada logaritmos, exponencial, a gente pode misturar os dois também, tá? Ok? Então agora vamos deixar isso para umas outras aulas, onde a gente vai ter somente exercícios, tá bom? Ok. Agora a gente vai falar sobre a derivada da função inversa. E como que é a função inversa da função seno, por exemplo, né? Bom, deixa eu ver aqui, eu vou mostrar a função seno. Esta é a função seno, olha só. Uma forma de reconhecer assim, uma função bijetora, né, para que tenha inversa, é que qualquer reta que você coloque, né, deve intersetar no máximo num ponto, né? Ok, deixa eu fazer aqui. Aqui tem uma reta. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu colocar aqui. Uma reta aqui. Ó, foi mal. A reta está aí, só que não está dando para perceber. A cor dele está muito. Aí, ó. Deixa eu colocar aqui esse 0, 3. Bom, se você colocar 3, né? Deve estar aqui. Aí, ó. Não corta, claro. Se você colocar 2, aí, ó. Agora coloca 1. A função já começa a cortar em vários pontos. Se você colocar 1/2, a reta 1/2, por exemplo, ó, ela corta em vários pontos. Então, como que eu redefiniria, né, a minha função seno, como para que ela fique, né, injetora? O que a gente vai fazer é redefinir nossa função para que ele seja desde, ó, aqui, ó, desde menos π sobre 2 até π sobre 2, ok? Deixa eu colocar aqui, menos π sobre 2, ok? É, ok, x é maior ou igual, né? Perdão. Uhum. Aqui, π sobre 2. Estou recalculando, estou usando GeoGebra, ok? E aí eu tenho somente um pedacinho da minha função, ok? Aqui está a minha função. Agora sim, minha função, essa função aqui, é injetora e sobreinjetora, tá bom? Agora sim, ok? E a inversa é que a gente vai chamar de arcosseno, ok? Bom, então já vimos isso aqui. Agora vamos ao que interessa agora. É, então, derivada da função trigonométrica inversa. Bom, a função, vamos colocar assim, a função f de x igual perdão, vamos redefinir de onde para onde, né? Que vai de, então vamos lá, de π sobre 2, como a gente colocou, né? Π sobre 2, π sobre 2, até, perdão, menos π sobre 2, né?
menos π sobre 2 até π sobre 2. Agora, né? Definindo aqui, em menos 1, 1. Certo? Essa é a nossa nova função. Essa função tem inversa, tá? Veja, tá? Aí, ó. Ó, desde menos π sobre 2 até π sobre 2. Quando x vale π sobre 2, a função vale menos 1. Quando x vale menos π sobre 2, a função vale menos 1. Ok? Ok. É lá que tem a função tem inversa, tá? A função, essa é a função f aqui, dada por f de x igual seno de x é bijetora. Logo, existe a inversa f a menos 1, né, que a gente escreveu f a menos 1, que vai contrário, né, faz o contrário desse aqui. Então, ele vai de menos 1 sobre menos 1, 1 até menos π sobre 2, π sobre 2, né? Chamada, a gente vai dar um nome para essa função. Arco seno de x. Ok? Arcosseno. Esse vai ser o nome dele, tá? Arco seno. Essa vai ser a notação também, tá? Então, a gente vai chamar de arco seno. Ok? Chama de arco seno. Muito bem. O que ela faz, né? Onde... Vamos lá. Arco seno de x é igual a y. Se arco seno de x é igual a y, é porque o seno de x, né? É porque o seno de y é x, tá? É a inversa, tá? Por isso que a gente vai poder fazer isso, tá? Deixa eu escrever aqui. Isso aqui. Se somente sim. O que quer dizer se somente sim, professor? Quer dizer, daqui você vai partir e chegar aqui nessa outra expressão que eu vou escrever aqui. Seno de y é igual a x. Como calcular cosseno de x? Ah, simples. Você primeiro tem que procurar seno de y para que dê x, né? Por exemplo, né? Quanto é arcosseno de 0? 0. Tá? Quanto é arcosseno de 1? Tá? Deixa eu ver o gráfico. Vamos fazer um gráfico. Você vai ver melhor no gráfico. Ok. Ok. Quanto é arcosseno de 1? Π sobre 2. Quanto é arcosseno de menos 1? Menos π sobre 2. Ok? E assim, você pode saber quanto vale arcosseno de uma função, sabendo primeiro como é a função seno, tá? Ok. Ok. Agora, como derivar essa função, né? Como fazer a derivar essa função? Bom, para encontrar a derivada da função arcosseno, né? Fazemos o seguinte. Bom, eu quero calcular a derivada de arcosseno, tá? Ok? Ok, é isso que eu quero. Então, se y é igual a arcosseno de x, certo? Eu sei que isso é verdade. Se somente esse seno de y é igual a x. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Derivando implicitamente aqui, ok? Então, para que não fique dúvidas, vou fazer o seguinte. Ok, eu vou colocar aqui. Derivando, né? Então, deixa eu fazer assim.
Então, derivando em relação a x, temos, vamos lá, o que eu vou derivar vai ser esse aqui, tá? E para que ninguém confunda, eu vou fazer o seguinte. Então, derivada, né, dessa função em relação a x. E aqui também, né, claro. Derivada de x em relação a x. Veja que esse se parece demais, mas só para diferenciar um pouquinho, não é dx dividido por dx, tá? Se bem que depois a gente vai poder concluir que funciona, tá? Mas é a derivada da função x, né, em relação a x, tá? Mas as coisas foram feitas para que parecesse desse jeito, tá? Bom, derivar esse seno em relação a x, aqui vou usar a reta da cadeia, né? Então vai ser, ó, a gente coloca esse carinha para cá e coloca dy assim. Regra da cadeia. Você deriva em relação a y e multiplica pela derivada y em relação a x, tá? Ok. Lembre, aqui está y, arco seno de x. O que nós queremos calcular é exatamente isso, derivada de y em relação a x, que está aqui, tá? Ok? Ok. E esse aqui vale quanto? 1. Claro que vale 1. E esse aqui eu sei também. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui vale isso. E isso vale 1. E quanto vale derivar de seno? Cosseno. Cosseno de y. Certo? Muito bem. Então, derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido por cosseno de y. Até aqui estaria tudo resolvido. O probleminha é que está em função de y, tá? Outra coisa mais que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, né? O arcosseno está definido entre menos 1 e 1, tá? Então deixa eu colocar aqui. X pertence, isso vai ser importante agora, tá? Entre menos 1 e 1. E y está em que intervalo? Menos π sobre 2, como a gente tinha feito anteriormente, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, aqui. Certo? Tá bom? Isso vai ser importante agora, tá? Tá bom? Ok. Então, eu quero transformar isso aqui em termos de x. Só que cosseno de y... então, isso aqui é derivada de y em relação a x. Eu vou escrever assim. Igual a 1 sobre cosseno. Mas você deve lembrar que cosseno de y... né, deixa eu lembrar aqui. Ok. Né, você sabe que cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1, certo? Portanto, cosseno quadrado é igual a 1 menos seno quadrado, correto? E ainda, ó, tira isso aqui. Para passar esse quadrado por outro lado, eu posso passar, e isso aqui vira raiz. Só que tem pode ter somente dois sinais, mais ou menos, tá? Ok? Então, cosseno de y viraria isso, ok? Então, deixa eu tirar isso aqui, então. Isso seria cosseno de y aqui. E para que eu fiz tudo isso? Deixa eu tirar aqui. Isso usando o teorema de Pitágoras, tá? Só que tem mais. O cosseno, o seno de y, tá aqui, ó. Seno de y é x. Ah, então isso aqui ainda é assim. Derivada de y é igual a isto. Só que seno é x, então seria x ao quadrado. Pronto. Só que tem esses dois sinais aqui, mais ou menos, né? Que chato, né?
Bom, não se preocupe, isso aí pode ser transformado, porque eu tenho uma coisa legal aqui. X, lembrem, está entre menos um e y, o cosseno de y, tá? O cosseno de y, o cosseno de y, aqui agora vai ver uma coisa legal. Deixa eu fazer o desenho, deixa eu ver o desenho aqui, ó. O cosseno de y. Deixa eu fazer o cosseno de y aqui. Cosseno de y. Não, perdão, isso. Aí a função cosseno é esse, ok? Deixa eu restringir também nesse intervalo. Uhum. Ó, então, ok. Aí está a função cosseno. Nesse intervalo, a função cosseno de y, veja aqui qual é a cara dele. Ele é positivo. Olha, ele está acima do eixo x. Ele é positivo. Tá bom? Por isso que eu posso dizer uma coisa aqui. Que esse carinha aqui é positivo, tá? Ok? Então, deixa eu fazer assim. Como? Opa. Como y pertence aqui, né? Então, o cosseno de y maior ou igual que zero. Maior ou igual a zero. Ok? Então, isso seria o cosseno de y. Só que já não pode ter dois sinais, tá? Então, somente isso. Ok? Então, somente isso. Então, finalmente, isso aqui seria a nossa resposta. Essa seria a derivada de y em relação a x, que seria a derivada do arcosseno, né? Então, logo, arco, opa, arco seno de x, a derivada dele seria igual a, que a gente escreveu 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que tem um porémzinho, né? O x tem que estar, x tem que estar no intervalo. Lembra, era o intervalo menos 1, 1. Né? X estava no intervalo menos 1, 1. Cadê? Menos 1, 1. Só que desta vez ele não pode assumir o valor 1. Se for 1 aqui, isso vale 1 menos 1, 0. Tá? E por isso que ele somente assume esses valores aqui. Na verdade, se você tenta usar a definição de arcosseno e tal, você não vai conseguir que a função tenha derivada em 1 mesmo, tá? A derivada vai ser mais infinito, na verdade, ok? Então aí temos um problema, ok? Por causa disso, somente eu tenho isso, tá? Aberto aqui, não fechado, tá? Bom, e assim a gente pode ter uma tabelinha de funções das derivadas, né, das funções trigonométricas inversas, tá? Fazendo contas parecidas, tá? Análogas, tá? Ok? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, sem demonstrar aqui, tá? Você pode ver isso em algum outro lugar. Derivada arco cosseno. Arco cosseno. Opa, confundi. Arco cosseno de x. Isso. A derivada é parecida. Aliás, tudo é parecido aqui. Perdão. A única diferença aqui vai ser o sinal. Legal, né? E aqui posso calcular a derivada de arco tangente. A gente precisa fazer uma análise completa da função arcotangente, da inversa dela, tá? Só que ela tem uma vantagem aqui. Ela vai ser 1 mais x quadrado. Ok? Onde o x pertence, nesse caso, ao conjunto dos números reais. Ele não tem nenhum impedimento, tá? Não tem nenhum problema.
A função arco cotangente, que será aqui trocar arco cotangente de x, é igualzinho, só que considera menos aqui também. Oh, que legal, né? E aqui a função arco secante de x, ela é, vamos lá, é parecida com essa. Ok? Só que troca esse cara para frente e esse cara aqui, aqui, e multiplica por x. Aqui uma observação, muitos textos vão colocar aqui módulo, e por causa do domínio do tipo de função que você definiu, arcosseno, tá? Arcosecante, perdão. A função secante, em alguns livros é definida de uma maneira, a função inversa, e em outros livros de outra maneira. É por causa disso, tá? Bom, eu vou usar a forma mais com menos problemas, e vai ser essa. Dizer que x pertence a menos 1, aqui é a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui, em vez de escrever isso aqui, posso escrever módulo de x é menor que 1. É exatamente a mesma coisa, tá? Ok? E aí vou usar uma notação só. Eu vou trocar isso aqui. Dizer que x está entre menos 1 e 1, sem ser 1 e nem menos 1, é isso aqui, tá? E aqui vou usar uma notação parecida. Ao invés de ser menor que 1, vai ser maior que 1. E aliás, se você vê isso aqui, significa que x é um número maior que 1 ou é um número menor que menos 1, tá? Isso faz de que isso aqui seja possível também, tá? Ok? Perfeito. Então, já temos todas as funções trigonométricas inversas também, ok? Então, e aí a gente pode brincar, né? De fazer, mais uma vez, cálculo de derivadas. Por exemplo, arco tangente de... vamos pensar aqui. 3x ao quadrado mais 1. Por exemplo. De novo, usar o quê? Regra da cadeia, né? Então a gente pensa como que se fosse isso, arco tangente de U, né? Estou chamando de U o que está dentro, né? E tudo vou derivar em relação a U e vezes U linha, né? A derivada aqui em relação a U, tá? Ok? Bom, e aqui agora, derivar cotangente. Derivar cotangente. Não se esqueça, tá? Como é que é derivar cotangente? É um quociente 1 sobre 1 mais x quadrado. Não vai colocar x quadrado, porque aqui tudo em relação a u. Então, u ao quadrado. E u', como seria? Derivada de u é 6x, correto? 6x daqui, ó. Derivada isso aqui, 6x, tá? Não, terminou. Vou voltar na minha variável original. Então, o 6x vai passar para cima. Ok? E aqui quem u? U é todo esse trem aqui, ó. Ok? Se quiser, abre. Se quiser, deixa assim também. Essa é a derivada, ok? Então, agora, já temos uma mistura gigantesca de funções, tá? Funções inversas, funções trigonométricas inversas, as suas derivadas, funções trigonométricas, exponencial, logaritmo. Então, uma prova vai, com certeza, envolver todas essas coisas aí, tá? Vamos deixar os problemas para outro momento, tá? Exercícios sobre isso, ok? E a gente vai parar por aqui, ok? Até uma próxima.